Bom, foi uma grande surpresa, assim, quando a gente recebeu, enfim, a notícia. Acho que foi muito emocionante, assim, saber esse filme como uma abertura de um festival como o Olhar, ainda mais o Olhar de Cinema, que é uma referência de um festival de filme de autor, né? Uma curadoria... Uma curadoria que a gente respeita muito. Muito, sim. Que a Fernanda já esteve aqui, né? Eu vim para um Lab em 2017, para o Curitiba Lab, e eu conheci a Jéssica, que é a produtora do filme, a Jéssica Luz, aqui. Então, pra gente foi quase assim, dar a volta inteira e chegar no fim, assim, do projeto, sabe? Eu conheci a Jéssica, a gente ficou amigas, a Jéssica conheceu o projeto, conheceu a Tica, entrou no projeto e agora a gente estreia o filme e lança ele pro mundo aqui de volta, assim. E vemos o Olhar até como uma mira, assim, como estreia, inclusive nacional, tipo, uma estreia pro filme no Brasil, seria muito interessante se fosse o Olhar, mas aí não esperávamos que fosse, por exemplo, o filme de abertura, né, que é algo que... É isso, traz o tom do festival. Esse ano foi um processo bastante interessante, meu primeiro ano fazendo parte da equipe de curadoria do Olhar, então para mim foi uma experiência muito especial nesse sentido também, mas acho que pensar uma volta para o inicial também impactou muito na forma como a gente escolhe os filmes e em quais filmes a gente vai escolher, né? Como a gente pensar também os filmes que às vezes na sala vão crescer mesmo e que assistindo no computador eles às vezes não encantam tanto, mas a gente sabe que crescendo numa sala de cinema eles vão encantar e vão poder tocar as pessoas muito mais, assim. É o primeiro festival que eu venho desde a pandemia, assim. Então começa por isso, assim, essa coisa de você voltar e ir para uma sala de cinema e você parar de experimentar o filme só através da tela, assim. Isso muda completamente a relação que você tem, né, com os filmes que você assiste e com o seu próprio filme também. Porque aí você consegue ver a reação das pessoas enquanto o filme está sendo exibido e você consegue ter uma troca, assim, muito mais orgânica de alguém que assistiu e o que eles falam. E pra mim foi interessante, é a primeira vez que o filme está sendo exibido, é a estreia do filme, é a estreia do curta. E, enfim, é um momento cheio de expectativa. Tem um perfil bem interessante no sentido de reunir filmes que não seriam talvez os filmes mais visíveis no circuito de festivais. Acho que tem uma procura, né, de filmes bem particulares, curiosos, né, independentes, autorais, né? Então tem uma diversidade interessante de propostas. Tudo isso acho que valoriza muito a mostra, né? O ponto forte desse ano, pelo menos, foi entender uma gama de filmes com muitas variedades, que foi algo que a gente comentou durante o nosso processo, nosso seminário de programação, que é pensar como que os curtas-metragens eles estão tendo uma multiplicidade realmente, né? E a multiplicidade formal, temática, etc. É um diferencial dessa seleção. E acho muito importante que a gente tenha esse espaço aqui no Olhar, né? Acho que é um lugar que abre portas também, assim, para outros festivais e tudo mais. Então, eu vi filmes muito bem produzidos, ideias muito diferentes, assim, ousadas. E é muito bom ver que, apesar de todo o contexto que a gente está vivendo, né, que a gente viveu de pandemia, a gente ainda conseguiu produzir. A gente está bem empolgado, na verdade, com a programação toda, assim, dá vontade de ver muitas coisas, enfim. E também, sei lá, né, pensar um pouco como que a curadoria foi pensando nesses filmes todos, né? Eu tenho bastante interesse, assim, também nessa parte dessa coisa de pensar amostras, né? Então acho interessante ver como que foram elaboradas, como foi pensada como que esses filmes estão se relacionando de algum jeito, assim, é legal. Tá sendo maravilhosa essa experiência, assim, a curadoria do Olhar é impecável. Olhar de cinema é uma forma de resistência como nunca. Eu percebi o quanto que a história dele se parecia muito com a minha mesma e de outros tantos como nós, né? Outros tantos negros, artistas vindos da periferia ou do quilombo. É um movimento que a gente vem buscando de ocupar os espaços e que nós mesmos possamos construir a nossa narrativa. Então,
É extraordinário, extraordinário. Do quilombo e da periferia para o tapete vermelho, para os grandes telão, assim. Olha, eu me sinto feliz dele ter sido aceito. É o primeiro festival que ele participa, então, mas ele é muito novinho, então eu também acho que existe um interesse. Acho que não era só a gente que ficou interessado em ouvir aquelas histórias. Foi sempre um desejo, assim, acho que o Olhar já tem um perfil que a gente, por mais que tenha por mais que é um festival relativamente recente, né, 11 anos, vamos dizer assim, mas ele já se consolida de fato como um dos festivais mais instigantes, assim, de provocar a gente que está dentro do campo do cinema, da cinefilia, de buscar. O Olhar é um dos principais festivais, né, de cinema alternativo do Brasil e assim, é um lugar que a gente sempre quis fazer parte, né? Entrar, né? Então, quando veio essa seleção do filme Alan para o Olhar de Cinema, a gente ficou bem feliz. A gente tem assim a total noção da importância desse momento aqui, né? Porque a gente sabe o quanto um filme precisa de um festival como esse e passar por uma curadoria com os nomes que tem no festival para a gente legitima de alguma forma, né? Dá a visibilidade que a gente esperava para esse filme. Foi um desafio conseguir todas as salas, conseguir movimentar todo mundo, toda a logística do festival, mas a gente não podia estar mais feliz com todo o público que apareceu aqui, com todos os espectadores que apareceram. A gente está muito feliz com todo o resultado que a gente conseguiu fazer. E é maravilhoso estar de volta nas telonas. Então, está sendo algo bem especial para a gente, né? O Olhar é um evento que desde sempre a gente tem uma relação muito próxima. Todos nós nos conhecemos na universidade, né? E acho que essa questão da universidade, essa questão da educação, da produção e da pesquisa é algo que liga, né? Tanto a realização do Olhar de Cinema quanto a coleção Escrever o Cinema, né? O Festival como Olhar, ele te proporciona isso, né? Não só exibir, mas conversar e exibir para olhares muito sensíveis, que vão gerar depois questões sensíveis e essa cadeia vai se espalhando, assim. Eu tô curtindo pra caramba essa, por ser esse retorno, tipo, da galera tá podendo apresentar os filmes que eles não puderam durante a pandemia e tá tendo essa oportunidade de ter grandes estreias e bate-papo com a galera, tipo, esse feedback é muito importante. Tava com muita saudade de cinema e foi muito gostoso poder voltar pra sala de cinema, a tela, a qualidade do som, da imagem, não sei, foi incrível. Olha, como eu fico bem aqui na entrada, eu escuto um pouco de todo mundo. E eu acho que está tendo um retorno bem positivo, assim, no geral. Estão gostando muito dos filmes, das palestras que estão tendo. A galera está gostando bastante. Essa edição foi realmente esse recomeço, né? Depois de 2 anos na pandemia. Então a nossa preocupação meio que quase que eram as preocupações iniciais, assim, será que o público vai estar presente? Será que os realizadores vão querer mandar os filmes para o Olhar de Cinema? Será que a gente vai conseguir dar conta de
fazer o evento num lugar, né, numa logística completamente diferente, já que a gente mudou as salas de cinema e tudo. Então essas eram realmente as nossas maiores preocupações, é quase como a gente tivesse começado do zero. Eram várias delas que eram a que a gente tinha lá em 2012, quando a gente começou. Mas aí depois a gente foi formatando, pensando, entendendo, né, também, claro, que a experiência dos 8 anos presenciais, depois mais 2 anos online, e conseguimos, acredito, esse ano juntar o melhor dos mundos, assim, né, do presencial com o online e fazer esse evento híbrido. E a gente sente que o festival, pelo menos as sessões que a gente viu, que eu estive presente, estão falando de perda e tentativa de retomada, né? Sim, e a gente parte do pressuposto que já perdemos. Acho que talvez os outros filmes da sessão, todos vêm numa crescente, né? Lidando com essas questões de perdas e da pandemia e da morte, mas de alguma forma o nosso, a gente já perdeu. Como é que a gente fala sobre isso? Uma coisa legal do festival, eu assisti 2 filmes hoje, o nosso filme ontem, são filmes profundos, cara, que mexem com temas muito importantes. Cada um quer contar uma história, isso que é o mais importante, a fábula, a narrativa, o que se coloca. E os temas são muito, pelo menos o pouco que eu acompanhei, meio fundamentais, eu senti. Recados muito importantes, assim. Muita expectativa sempre de estar aqui no Olhar de Cinema, porque a gente sabe que a curadoria é muito bacana de conhecer, de poder, né, se encontrar com obras que a gente já viu em outros momentos, na sala de cinema, que é sempre muito bom, e ao mesmo tempo conhecer essa filmografia que está sendo produzida nova e que é fundamental também para a gente pensar o nosso cinema, as nossas imagens. Bom, acho que uma coisa que é nova todo ano são os filmes com os quais a gente vai se encontrar durante o processo de seleção, né? Mesmo quando a metodologia, digamos assim, a organização do trabalho funciona mais ou menos da mesma forma. Mas esse ano é a 11ª edição, né, do festival, ou seja, edição 11, que tem um certo ar de 1.1, justamente em função desse retorno às salas presenciais. Fiquei muito feliz de ser selecionado, né, com filme convidado para participar do Olhar de Cinema. Eu acho que hoje o Olhar de Cinema é um dos festivais com uma programação muito viva, provocadora, né, e tem um olhar muito fresco sobre o cinema brasileiro e o cinema do mundo. Uma única janela, né, a gente já não tem uma hegemonia da janela do cinema, da TV. A gente vive aí um processo de expansão das telas, né, dos formatos, e eu acho que pela própria troca que a gente tem, acaba sendo uma casa natural, tanto os festivais de cinema quanto espaços aí de artes visuais. I mean, we are so blessed. Looking to the festival, people in the festival, they work so hard. It's not easy for them to choose the film. I think there were so many films that has been submitted, but for them to take the decision that we want One Take Grace to be here. Está sendo muito emocionante esse contexto presencial e ver a nossa seleção ganhando corpo nas telas, né? A gente, quando recebeu a notícia, a gente ficou bastante feliz de estar participando de um festival tão importante para o cenário brasileiro, né? E muito honrados de terem convidado a gente para encerrar e fazer parte dessa celebração do cinema. E a gente tem encontrado filmes que a gente dificilmente teria acesso, né? Eu achei bárbaro, realmente gostei demais assim da curadoria. There is a substance of the festival which is, I think, it's open to contemporary cinema. It's understanding very well the so to speak, the ecosystem of the film festival nowadays. This is not a festival that they bring the prestigious films around an year. They are the good films, but it doesn't mean that there has to be the prestigious one. It's the difference. So I don't think this festival is buying shit.
which is very easy nowadays because it has the Cannes stamp. E todo mundo que veio, acho que ficou bem feliz com o resultado, assim, as exibições foram ótimas, todo mundo, ouvi muitos elogios sobre a programação do festival, a forma que os filmes são colocados, né, as programações de curta-metragem. Então, assim, no geral, eu acho que todo mundo saiu bem feliz e satisfeito, assim, com o evento.